Todo dia é um bom dia para investir no Boa Vista. Banco Boa Vista oferece Bom Dia Brasil. Bom dia. Bom dia. Aliás, hoje o dia não começa assim tão bem, depois das cenas mostradas ontem no Jornal Nacional, cenas brutais. Pela primeira vez, a violência da polícia militar é filmada com detalhes. Os policiais extorquiram, torturaram e mataram. O comando da PM paulista já prendeu 10 soldados do 22º Batalhão. O ministro da Justiça classificou de monstruosa a operação. E o governador de São Paulo, Mário Covas, vai dar entrevista hoje à tarde sobre o assunto. O Bom Dia Brasil conversa sobre a rotina da barbárie nas operações policiais com o ministro interino da Justiça, Milton Seligman, e com o advogado Dalmo Dallari, da Comissão Justiça e Paz de São Paulo. Crise entre Brasil e Argentina. As restrições às importações determinadas pelo Banco Central desagradaram os argentinos. O chanceler Roque Fernandes cancelou a vinda dele ao Brasil. E os poderes executivo e judiciário realmente não se entendem. Um juiz de Brasília critica o presidente Fernando Henrique Cardoso. Em Londres, Lady Di perde a pose de princesa. Ao ter sua privacidade invadida mais uma vez, ela parte para cima de um fotógrafo. Mais do que o escândalo dos precatórios ou a reforma administrativa, a chegada de Ronaldinho a Brasília para o jogo da seleção contra o Chile movimenta o Planalto Central. E na coluna Abra o Olho de hoje, a polêmica da cobrança do seguro contra o roubo nos caixas eletrônicos. O Jornal Nacional mostrou ontem as imagens mais brutais de violência policial já registradas por uma câmera. Os policiais torturaram, extorquiram e mataram, além de humilhar vários cidadãos inocentes e indefesos. A reação à barbárie já começou em Brasília e em todo o país. Vamos a São Paulo com Chico Pinheiro. Chico, sem comentários. Sem comentários, Renato. Vamos rever as imagens da violência. 3 de março, pouco depois da meia-noite. Um pelotão da Polícia Militar começa uma operação de repressão à venda de drogas na favela natal em Diadema, São Paulo. Os PMs torturam inocentes. Um cinegrafista amador registra as imagens da violência. Além de espancar, o policial militar atira. 2 dias depois, mesma hora, mesmo local. Desta vez o crime é de extorsão. Este PM conta o dinheiro que acaba de tirar do rapaz, que não cometeu qualquer crime. Pouco depois, quando o carro se afasta, mais tiros. O mecânico é assassinado pelo policial militar. As cenas foram tão marcantes, tão chocantes, que a repercussão foi imediata. A repórter Maria Manso está em frente ao quartel da Polícia Militar de São Paulo e tem mais informações. Maria. O comando da Polícia Militar traiu a confiança do governador e do secretário estadual de Segurança Pública. Essa é a primeira conclusão diante do fato dos dois não terem sido informados sobre a gravidade do conteúdo da fita que já estava em poder do comando. Nem a assessoria do secretário, nem a assessoria do governador souberam explicar o que pode ter acontecido. O governador Mário Covas já confirmou para hoje à tarde uma entrevista coletiva para falar sobre o assunto. Já o comandante da Polícia Militar se recusa a falar com a imprensa. Os 10 policiais envolvidos no caso, entre eles cabos e sargentos, já estão presos. Agora há pouco, o ouvidor-geral da Polícia Militar, encarregado de ouvir queixas contra a Polícia Militar, afirmou que os envolvidos devem mesmo ficar presos. No ano passado, a ouvidoria registrou 40 homicídios envolvendo policiais militares. Casos de tortura foram 140. Já o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Luiz Antônio Marrei, afirmou que os fatos divulgados pela Rede Globo constituem uma barbaridade e devem ser punidos, porque um Estado democrático não pode conviver com agentes da lei que matam. E as imagens divulgadas ontem à noite pela Rede Globo são tão chocantes que menos de uma hora depois, 2 agências internacionais, a Reuters e a France Press, já divulgavam o caso para o mundo inteiro. Chico Pinheiro.
Bom, nós estamos aqui com o professor Dalmo Dallari, vice-presidente da Comissão Internacional de Juristas no organismo da ONU. Professor Dallari, por que tanta violência da polícia? Eu acho que há uma explicação básica, que é o erro de nós ainda termos polícia militar. Polícia é uma coisa, militar é outra. A polícia é um órgão de natureza essencialmente civil que existe para proteger a pessoa e o patrimônio. E o militar existe para combater inimigos. Então, quando se tem uma polícia organizada como militar, dá-se uma mentalidade, dá-se um treinamento para o combate de inimigos. E o inimigo, no caso, é o povo que deveria ser protegido. Há este erro essencial que só será corrigido com a desmilitarização das polícias. O Renato tem uma pergunta do Rio de Janeiro. Renato. Professor, os abusos das polícias vêm sendo registrados há muito tempo no âmbito dos governos estaduais, nada se faz. Por que o senhor acredita que isso possa mudar a partir de agora? Eu acho que essa divulgação feita pela Globo é extremamente importante porque as polícias militares normalmente negam a ocorrência dessa violência. É muito grande o número de casos de pessoas assassinadas, como neste caso, um trabalhador assassinado, e a polícia que faz o inquérito, ela mesma se auto-investiga e sempre diz que os policiais atiraram em legítima defesa. É a desculpa Esse permanente. é um caso que tomamos conhecimento, né? O cinegrafista amador teve a coragem de nos dar essa aqui. Certo? Foi extremamente importante isso, porque mostra como, na realidade, esses policiais estão agindo. Quer dizer, um dado que é importante é que dentro da própria polícia militar, ou das polícias militares, existe uma parte da oficialidade que não concorda com isso. Mas, como a polícia é militar, muita coisa lá acontece em segredo. Nem sequer o governador, nem o secretário de segurança conseguem controlar os oficiais violentos que dão cobertura aos praças violentos. Esse é um dado muito importante. O caso Monforte também tem uma pergunta lá de Brasília. Monforte. Professor Dallari, o que a comissão pode fazer, além da divulgação, de espalhar pelo mundo essa ação violenta dos policiais? O que a comissão pode fazer? Naturalmente, é muito importante a divulgação, porque ela acaba tendo um peso sobre os políticos, sobre os governadores, sobre o secretário de segurança, para que acabe essa acomodação. Na verdade, tem havido muito isso, uma tolerância exagerada em relação a essas atividades violentas. Assim, por exemplo, no caso dos Carajás, quando houve... Corumbiara, Eldorado de Carajás, Carandiru. Quer dizer, naqueles casos todos, o governo federal deveria ter imediatamente determinado a intervenção no Estado. Por quê? Porque estava evidente que o governador do Estado, o secretário de Segurança, não estavam agindo para investigar e para punir os responsáveis. E não tem controle da própria polícia. E não tem controle da própria polícia, mas em grande parte porque ela mantém erroneamente este caráter de polícia militar. Isso é um erro que vem desde o começo da República, em que os estados criaram pequenos exércitos, porque havia a ameaça de intervenção federal nos estados e organizaram então os seus exércitos. No caso de São Paulo, isso é muito expressivo, porque em 1906, o governador de São Paulo, Jorge Tibiriçá, contratou um grupo de oficiais franceses, oficiais da Academia Militar de Saint-Cyr, para organizarem a polícia de São Paulo. Ora, que coisa absurda. Se eu quero organizar a polícia, eu contrato policiais. E, no entanto, foram contratados oficiais militares do Exército, porque a ideia era organizar um exército. E isso, em grande parte, não foi eliminado. Uma comprovação disso é que ainda hoje a Polícia Militar de São Paulo faz treinamento de guerrilha. E que não tem sentido. A guerrilha está na Avenida Paulista, está no dia a dia do cidadão. Doutor Dallari, a Leilane tem do Rio de Janeiro uma pergunta também. Leilane. Eu queria voltar, só para encerrar, voltar a insistir nessa questão. O senhor falou na divulgação dessas imagens, mas a Rede Globo e a imprensa já divulgou outras imagens no Rio de Janeiro há alguns anos. Um homem foi assassinado na frente de um grande shopping center e ninguém sabe como isso terminou, ninguém sabe que punição teve esse soldado. Como fica isso? Como é que ficam essas punições? Realmente, esse é um dos problemas graves, porque o inquérito é feito pela própria Polícia Militar. E, naturalmente, aí pesa o espírito de corpo. E esse é um dado que precisa ser dito até com insistência. Há uma parte de oficiais das polícias militares que apoia esse tipo de comportamento. E, por isso, os praças se sentem
fortalecidos, até estimulados a se comportarem dessa maneira. E, em continuação a isso tudo, o inquérito é feito pela própria Polícia Militar e depois o julgamento é feito também pela Justiça Militar. E a apologia da violência policial também em alguns programas de televisão. Sim, sem dúvida alguma. Isso também contribui e leva a um outro erro, que é o apoio de uma parte da população. A população pensa que realmente os policiais precisam ser violentos para que o povo seja protegido. E não percebe que o policial violento pode ser violento contra qualquer pessoa. A proteção é necessária, a polícia é necessária, mas a polícia eficiente é aquela que protege sem cometer violência, que protege sem cometer crimes. Se não, é má polícia, sem dúvida alguma. Professor Dalmo Dallari, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no Bom Dia Brasil. Eu que agradeço. Renato, quanta barbárie, hein? Quanta violência. Chico, esse episódio bárbaro de Diadema, como nós já dissemos, repercutiu em Brasília. O ministro da Justiça, Nelson Jobim, classificou de monstruosa a operação mostrada no Jornal Nacional de ontem. Vamos a Brasília com o Carlos Monforte, que recebe o secretário-geral do Ministério da Justiça, também ministro da Justiça interino, Milton Seligman Monforte. Pois é, a ação dos policiais de São Paulo pegou muito mal aqui em Brasília. E a definição mínima do ministro da Justiça, como você falou, foi que essa foi uma atitude monstruosa. O ministro da Justiça disse, no entanto, que se trata de uma atitude isolada e que não reflete de forma alguma a corporação que é a Polícia Militar de São Paulo. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Milton Seligman, que está aqui com a gente e pode dar mais explicações. Bom, como é que o Ministério classifica realmente esse episódio? Eu acho que é uma indignidade. O ministro Nelson Jobim deixou bem claro a nossa intolerância em relação a fatos dessa natureza. Na verdade, não há contradição entre uma política de direitos humanos e uma política de segurança pública. Ambas têm por objetivo defender e promover a cidadania. A política de direitos humanos promovendo e defendendo os valores humanos e a política de segurança pública garantindo os espaços da liberdade e da cidadania. Portanto, não há a contradição entre as duas políticas e, portanto, segurança pública tem que ser feito sob o teto do Programa Nacional de Direitos Humanos. O professor Dallari sugeriu que terminasse, acabasse com a Polícia Militar. O que o Ministério acha disso? A posição do Ministério em relação a isso é evidente de que nós temos que ter uma guarda pública no sentido de haver policiamento ostensivo. E, evidentemente, essa guarda não é policial, porque não tem função judiciária e não é militar. Então, essa é a posição. O nome Polícia Militar que nós levamos, sem dúvida nenhuma, reflete o que disse o professor. Mas eu acho o mais importante é que nós temos que viver, estamos vivendo no Brasil, um momento de implantação do Programa Nacional de Direitos Humanos. E fatos como esse têm que ter a serventia de provocar a indignação da sociedade brasileira. De modo a que o Programa Nacional de Direitos Humanos possa se implementar contra fatos como esse que nós vimos. Renato tem uma pergunta lá do Rio. Secretário, não é verdade o que disse o ministro, que isso é um fato isolado. Isso não é verdade. Nós comprovamos isso no nosso trabalho do dia a dia. Quer dizer que esse negócio pode ser uma coisa isolada, que a Polícia Militar é boazinha, é mentira, secretário. Não se pode mudar a Polícia Militar, ou então Brasília não pode tomar a peito essa questão e ter uma orientação nacional para se mudar a formação do policial? Renato, eu acho que 3 fatos importantes já foram tomados e merecem ser observados. O primeiro deles é que o governo federal, apoiando iniciativas do Congresso, aprovou uma lei que crimes dolosos contra a vida perpetrados por policiais militares são julgados pela Justiça Comum. Esse é um fato importante. O segundo fato importante nessa linha do que você está falando é uma iniciativa do governo federal em transformar em crimes federais crimes contra os direitos humanos, onde evidentemente nós poderíamos levar a Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e à Justiça Federal a investigação, denúncia e julgamento de crimes perpetrados contra os direitos humanos. E o terceiro aspecto importante, e que refere-se à mudança, digamos, dessa mentalidade das guardas públicas ou polícias militares, é o que nós estamos executando, Monforte, juntamente com organizações não governamentais do Brasil, que são cursos de direitos humanos dentro das academias das polícias militares. Estamos realizando, vamos realizar ainda mais um conjunto desses cursos, porque é dessa mudança de mentalidade que nós vamos conseguir transformar e tirar essa absoluta vergonha que foi mostrado pela Rede Globo e que existe, sem dúvida nenhuma, no Brasil. Ok, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no Bom Dia Brasil. Leilane. Covardia, crueldade, violência a sangue frio. O comentarista Arnaldo Jabor lembra que cenas como essas são apenas maquetes de brutalidade muito maiores.
diante dessa violência toda, falar que horror não adianta nada. A violência aqui não é um acidente. Ninguém perdeu a cabeça. A violência aqui é um desejo, é um barato. Dizem que os exterminadores do Esquadrão da Morte até se excitam sexualmente quando matam. Mas essa violência é também terrível porque a gente vê que acabou aquele papo de luta do bem contra o mal. Aqui, polícia e bandido se confundem. Esse crime não é feito nem por malucos, nem por marginais. Ele é feito por nossos protetores. Mas tem mais. Essa violência também é terrível porque essas cenas são uma maquete de brutalidades maiores. A frieza desses PMs é igual à frieza dos traficantes, que é igual à frieza dos grandes cartéis internacionais de drogas. Isso é apenas um ponto na favela, uma boca do grande mercado da miséria. Portanto, dizer que horror pode ajudar a nos enganar. Não nos horrorizemos como diante de um pecado. Digamos que horror, porque estamos diante de um mercado. Na verdade, essa violência policial mostrada pelo Jornal Nacional é apenas uma das milhares, centenas de operações violentas que ocorrem a cada momento em todas as capitais do Brasil. E a violência policial em Diadema está, claro, em destaque em alguns dos principais jornais do país. Estado de São Paulo, PMs assassinam em São Paulo. Jornal do Brasil, vídeo exibe violência da PM paulista. O Globo, Polícia Federal vai investigar a prostituição infantil em Manaus. 0 Hora de Porto Alegre, CPI instala subcomissão contra Maluf. Folha de São Paulo, convocação de bancos divide CPI. Em Curitiba, Gazeta do Povo, centralização provoca racha na CPI. À tarde da Bahia, agravam-se divergências entre os poderes. Estado de Minas, 20 bilhões para bancos quebrados. E Gazeta Mercantil, Mercosul requer mudanças na medida provisória das importações. Uma guerra de titãs. A disputa entre os poderes executivo e judiciário chega ao Supremo Tribunal Federal. E o presidente do BNDES fala da estratégia do banco para enfrentar as ações na justiça e manter a data do leilão da Vale do Rio Doce. Agora são 7h47. Bom dia, Brasil. Oferecimento Banco Boa Vista. Todo dia é um bom dia para investir no Boa Vista. Brasília vai sediar um embate amanhã. Muita teimosia de um lado, diplomacia e conversa do outro. Poxa. E vice-versa, né? Também tem de tudo. Diplomacia. Tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco. Tudo pode acontecer na reunião que Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco vão ter amanhã em Brasília. Esse encontro é a pororoca do sedutor com cabeça dura, mas o enredo está pronto e tem pouca chance de mudar. Itamar vai comunicar formalmente que é candidato à sucessão presidencial. Também vai pedir demissão da Embaixada do Brasil na OEA. Se a conversa macia de Fernando Henrique Cardoso funcionar, pode ser que o imprevisível Itamar adie o anúncio da candidatura e da demissão, mas é muito difícil. O plano do ex-presidente é ficar no Brasil até maio e só voltar a Washington para se despedir. Dos Estados Unidos, Itamar quer começar uma viagem internacional de 3 meses como pretendente a chefe de Estado. Um dos convites que ele já decidiu atender é estratégico. Itamar, que é possível candidato de União das Esquerdas Brasileiras em 98, vai a Cuba encontrar-se com Fidel Castro. É bom, você gostaria de ir nessa viagem, Renato? Para registrar o encontro histórico. Agora, olha aqui, eu tenho uma informação que eu consegui falar agora há pouco com o embaixador da Argentina no Brasil, o Diego Guelar, a propósito dessa crise que está acontecendo em relação às restrições impostas pelo Banco Central às importações do Mercosul, restrições para os prazos de financiamento. O embaixador Guelar me disse que o adiamento da visita do ministro da Economia da Argentina, Roque Fernandes, na verdade foi um adiamento provocado pela ausência de interlocutores em Brasília ontem, segunda-feira. O ministro Fernandes telefonou para Brasília, tentou encontrar alguém do governo brasileiro para acertar detalhes da visita, não encontrou e achou melhor adiar para quarta-feira. Segundo o embaixador Guelar, a crise não se agravou, não. O ministro Roque Fernandes vem quarta-feira, pelo que está previsto até agora,
para fazer a conversa que não pôde fechar ontem, segunda, por ausência de interlocutores. Talvez o ministro não saiba que segunda-feira é um dia meio confuso em parte Brasília, do domingo. né? Mas, de qualquer maneira, há dois jornais, tanto a Gazeta Mercantil quanto o Clarim de Buenos Aires, que apontam a questão das restrições às importações como causa de mal-estar diplomático entre Brasília e Buenos Aires. Mal-estar existe. O que o embaixador diz é que a crise não se agravou e que a visita do ministro está mantida para quarta-feira. Vamos aguardar. Uma terça-feira com chuva em quase todo o país. Carlos Magno. A grande massa de ar polar que chegou ao Brasil na semana passada avança devagar para o oceano. Com isso, as áreas de instabilidade que estavam sobre o norte, nordeste e centro-oeste estão descendo em direção ao sudeste, como a gente pode ver aqui nas imagens do satélite. No sul, o tempo também deve mudar, mas só no fim da semana, com a chegada de uma nova frente fria que está sobre a Argentina e que deve trazer chuva para o Rio Grande do Sul na sexta-feira. E é uma chuva muito esperada pelos agricultores do estado, porque a estiagem já está afetando a formação dos grãos de soja. No Nordeste, as notícias do tempo também são boas para os agricultores. Chove na zona da Mata e Agreste. Muitas áreas de instabilidade estão avançando de alto mar para o litoral leste da região, deixando o tempo chuvoso nessa terça-feira, na faixa entre a Paraíba e o norte da Bahia. Pelo interior do Brasil, o calor e a alta umidade do ar deixam a pressão atmosférica mais baixa, criando uma extensa faixa de nuvens. Hoje chove o dia todo na faixa escura, que cobre também o Rio de Janeiro e São Paulo. Nas outras regiões, a previsão é de sol com chuva rápida no fim da tarde, menos nesta área mais clara, onde o dia fica ensolarado. E a temperatura agora cedo é de 18 graus em Belo Horizonte, com máxima prevista de 25. Em Florianópolis chega a 29 e em Cuiabá 32 graus. O Poder Judiciário e o Poder Executivo andam se estranhando há tempos. O motivo? O Executivo se queixa das liminares da Justiça, que tornam difícil governar o país. O Judiciário se queixa das medidas provisórias do Executivo e também se queixa das queixas do Executivo. Vamos voltar a Brasília com Carlos Monforte. Monforte, essa briga de poderes teve mais um episódio? Mais um, Renato, mais um. O negócio está ficando feio. Agora, um juiz de Brasília criticou o presidente Fernando Henrique por ter editado a medida provisória que exige garantias para quem entrar na justiça contra o governo. E um partido político já entrou no Supremo contra a medida. A medida provisória 1570 foi editada pelo governo na noite da última quarta-feira. A MP inibe a concessão de liminares pela Justiça. Pelo texto, quem for beneficiado com qualquer liminar tem de dar uma garantia de que vai devolver o que ganhar se a decisão final da Justiça for desfavorável. As reações começaram pelo Congresso. O PL entrou com ação de inconstitucionalidade contra a MP. Como é que você proíbe alguém de ir à Justiça? Isso num Estado de Direito é impossível. A MP do governo também provocou a insatisfação de juízes. No Tribunal Regional Federal de Brasília, o juiz Tourinho Neto foi enfático. A meu ver, isso foi a última gota d'água. Uma verdadeira afronta ao Poder Judiciário. E, além do mais, nega acesso ao judiciário do pobre. Porque o pobre, a classe mais favorecida, não vai ter condições de prestar caução. Mas o rico, sim. A resposta do Palácio do Planalto foi direta ao juiz Tourinho Neto. O porta-voz do presidente falou que as declarações do juiz não têm nenhum fundamento, só representam desrespeito. Constituem um desrespeito ao Executivo e particularmente ao presidente, ao atribuir ao presidente uma postura que ele rejeita veementemente por sua tradição de democrata, que é de manter um ódio à justiça. E, por fim, esta é a atitude incompatível com a postura de um magistrado, porque ela incita à rebelião. E um vazamento de informações está provocando crise na cúpula da CPI dos títulos públicos. Os senadores Antônio Carlos Magalhães e Bernardo Cabral entraram em rota de colisão com o relator Roberto Requião. De um lado, o presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, preocupado com os rumos da CPI, não quer sensacionalismo em torno do assunto. De outro, o relator Roberto Requião, que nega excessos. Se ela comete excessos, ela está se prejudicando a si mesma nas próprias conclusões que
que ela vai ter, que amanhã poderão ser invalidadas no judiciário. A opinião dele é bem-vinda e é respeitada por mim e por todos os senadores. Agora, a restrição à minha maneira de proceder, eu não aceito. Na próxima sessão da CPI, os senadores vão acertar os ponteiros. Na semana passada, 4 senadores se reuniram e decidiram convocar diretores financeiros e presidentes de bancos e fundos de pensão. Os depoimentos já estão até marcados para o final dessa semana. Mas para aprovar um requerimento, são necessários 7 votos. Bastou isso para irritar o presidente da CPI. O senador Bernardo Cabral está preocupado com o vazamento de informações e acha que muitas investigações estão sendo feitas sem conhecimento de todos os integrantes da comissão. Se o relator ou qualquer um outro senador entender de fazer uma diligência pessoal, o problema será dele e ele terá que assumir a responsabilidade nos atos que eventualmente tiver cometido. O presidente do Senado e o presidente da CPI tiveram um encontro ontem à noite e saíram de lá mais calmos, mas o clima ainda está tenso. E o ex-diretor da dívida pública da Prefeitura de São Paulo, Wagner Ramos, divulgou uma nota ontem negando as denúncias atribuídas ao dono do Banco Vetor, Fábio Naum. Wagner disse que nunca teve reunião ou manteve contato pelo telefone com o ex-prefeito Paulo Maluf e explica que as despesas com o transplante de rins que fez em 94 foram pagas por um convênio médico. Wagner desmente ainda que tenha usado jatinho emprestado para visitar o irmão. O imbróglio continua, né, Leilani? É verdade. Chumbo grosso para todos os lados, né, Monforte? É verdade. O preço da saca de café continua em alta na Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo. A cotação da arroba do boi gordo também subiu um pouco. Veja como ficaram os preços até o fechamento. O café foi vendido a R$ 234,20 a saca. A soja foi negociada a R$ 15,86 e a arroba do boi gordo foi vendida a R$ 26,06. Mais um dia de fechamento em baixa na Bolsa de Nova York reflete na cotação do dólar na Europa e no Japão. O marco, o franco, a libra e o iene tiveram uma pequena valorização. No Brasil, o dólar se mantém estável. O dólar comercial foi cotado a R$ 1,06 para compra e para venda. O turismo foi comprado a R$ 1,04 e vendido a R$ 1,07. O paralelo teve a mesma cotação no Rio e em São Paulo, comprado a R$ 1,11 e vendido a R$ 1,14. No mercado internacional, o dólar está cotado a um marco e 66 fênix, 5,62 francos franceses, 60 pence da libra esterlina e 123,5 ienes. E ontem as bolsas brasileiras fecharam em baixa. São Paulo fechou em baixa de 2,45%. No Rio, a queda foi de 2,61%. Os índices foram puxados pelo mau desempenho da Bolsa de Nova York, que encerrou o pregão em baixa de 2,33%. No Japão, a Bolsa de Tóquio também teve queda, mas um pouco mais moderada. O índice Nikkei fechou em baixa de 0,74%. A queda em Wall Street influiu no desempenho da Bolsa de Frankfurt. Na abertura, baixa acentuada de 3,41%. O calendário de privatização da Companhia Vale do Rio Doce está mantido e a maior preocupação do BNDES são as ações judiciais que podem procurar liminares para impedir o leilão. Nós vamos conversar com o presidente do BNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros, sobre a contagem regressiva para o dia D, o dia da venda, 29 de abril. Presidente, o que o BNDES está fazendo para parar essa pressão que vem contra a venda, contra o leilão no dia 29 e as possíveis liminares ou ações judiciais que possam procurar impedir isso? Bom, já faz parte da história do banco, né? A privatização brasileira, chegando perto do leilão, ter que enfrentar toda essa questão de liminares e questionamento legal. O caso da Vale, ele é um pouco mais difícil para nós, porque, primeiro, a Vale tem instalações em 7 ou 9 lugares diferentes do Brasil. E segundo a lei brasileira, qualquer um desses lugares pode entrar uma ação. Então nós estamos com um problema de logística, tivemos até que fazer uma concorrência para alugar avião, porque nós temos que movimentar os nossos advogados praticamente cobrindo uma boa parte do Brasil. E a segunda diferença em relação às outras é que há uma batalha ideológica e uma batalha política mais forte em relação à privatização da Vale do Rio Doce. Nós temos ainda um
um grupo, uma comissão externa na Câmara, né, está questionando. Agora, isso faz parte do padrão de privatização, a adrenalina sobe, né, e a gente é obrigado a manter a cabeça fria aí para enfrentar tudo isso que vem pela frente. Presidente, dos pontos que essa comissão externa tem apresentado de crítica ao processo de privatização da Vale, particularmente em relação ao comportamento da Merrill Lynch, não há nenhum ponto que lhe pareça minimamente procedente, quer dizer, não há nas críticas ao processo de privatização da Vale especificamente, nada que pudesse ser aproveitado para melhorar esse procedimento do banco? Não, é evidente, nós estamos com a preocupação de sempre procurar entender o que está se falando. Mas que ponto o senhor colocou? Nós temos um problema só. Evidentemente, esse grupo que fez o trabalho da COP tem uma vinculação ideológica e política com o programa. Então, o nosso entendimento, isso, de certa forma, torna as análises deles menos contributivas em relação a um processo correto. Né? Olha agora na Merrill Lynch, por exemplo, quando foi levantada essa questão, nós fomos investigar. Certo? Investigar o quê? A instituição financeira internacional, nós pedimos a ela explicação sobre esse fato. Ontem, domingo, um dos jornais aqui do Rio de Janeiro traz uma cópia da primeira página da cover desse fax, como se fosse assim um negócio... Da resposta da Merrill Lynch. Nós simplesmente perguntamos para a Merrill Lynch. A Merrill Lynch nos explicou como é que isso aconteceu, certo? E o nosso entendimento não há nenhum... O que aconteceu o que, precisamente? Quer dizer, que a Merrill Lynch tem ligações com uma corretora na África do Sul que opera na Bolsa de Joanesburgo, é isso? Isso aí. Agora, essas ligações são legítimas? Não, porque a grande acusação que se tentou fazer, até via a publicação do documento, é que ela comprou essa corretora depois de ter ganho a concorrência. E nós simplesmente mostramos que não é verdade. Quer dizer, a Merrill Lynch comprou uma corretora imensa em Londres. Pela lei inglesa, ela é obrigada a fazer uma publicação dizendo que está interessada na compra. Tem todo um procedimento legal. E este primeiro passo foi tomado 7 ou 8 meses antes de você ter a divulgação do resultado. Presidente, não lhe parece que o fato de só 2 consórcios estarem se formando para disputar a Vale é muito pouco, não? Olha, eu estive pensando, o fato de ter 2 consórcios é ruim e bom. É evidente que é ruim do ponto de vista do Tesouro, porque diminui a disputa. Né? Mas do ponto de vista da legitimidade da privatização, ele é bom. Porque o que os inimigos da privatização têm dito é que nós estamos entregando isso por preço de banana, por galinha morta. Não, mas eu estava perguntando se não teria sido bom que fossem 3 ou 4. Não, eu acho que o ideal é que tivesse mais disputa. Mas eu quero dizer assim, meio assim, na poliana, você vê? Dizer, o fato de não ter essa disputa tão acirrada, ele é importante para nós, pelo menos do BNDES, para legitimar o preço, por exemplo. Porque se fosse uma banana, uma galinha morta, como se diz, evidentemente nós teríamos aqui uma fila de investidores para comprar. Agora, o que nós queremos, pelo menos, e isso acho que nós vamos conseguir, faz parte da adrenalina nossa, quer dizer, nós temos 2 consórcios fortes, uma presença de empresas nacionais predominante, que eu acredito que vai ser positivo no sentido de dar legitimidade a esse processo de venda. Né? Presidente, a questão da formação do preço. O preço mínimo é, ao mesmo tempo, uma coisa conveniente e uma armadilha, porque ele é uma camisa de força. E está sendo criticado também. Essa é uma das questões da galinha morta que o senhor está dizendo aí. A formação do preço, o senhor considera que está, digamos, justa? Olha, o cálculo de preço de uma empresa como a Vale tem um padrão internacional. Isso aí não é uma coisa que se invente. Hoje você tem uma especialização em relação a isso e nós seguimos a prática, os padrões internacionais, até porque nós temos 2 grandes bancos, a Merrill Lynch e o Rothschild inglês, que são bancos acostumados a esse tipo de coisa. Então nós estamos muito confortáveis em relação ao cálculo. Agora, o cálculo de um preço de uma empresa, ele não é uma coisa científica exata. Depende, por exemplo, talvez se o cálculo da Vale fosse feito hoje, o preço seria um pouco mais baixo, porque há essa queda imensa da Bolsa de Nova York, há toda uma preocupação em relação à taxa de juros. Né? Quer dizer, o preço de uma empresa flutua com a conjuntura. Agora, a legislação brasileira coloca uma armadilha para nós. Uma vez fixado o preço mínimo, nós não podemos, nem que chova canivete, vender abaixo disso. Então, tem aí uma certa arte de fixação. Eu estou muito confortável
com o preço fixado, não tenho nenhum problema de discutir a sua sistemática e o número final. Muito bem, presidente. Então agora é aguardar a contagem regressiva e no dia 29 bater o martelo. E controlar a adrenalina. E controlar a adrenalina. Muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Brasil. Bom dia. Leilene. 2 acidentes matam 21 pessoas na Espanha. Em Londres, a princesa Diana perde a pose e se revolta contra um fotógrafo. Agora são 8 horas e 5 minutos. Nos Estados Unidos, a energia nuclear não resistiu à competição de mercado. 6 usinas já foram fechadas. Mais do que o perigo da radiação, o que determinou a desativação das usinas foi o preço. A energia ficou muito cara. A Connecticut Yankee chegou a ser a maior produtora de energia nuclear do mundo. Funcionou durante 29 anos e deu lucro. Mas num país onde a energia não é monopólio do governo, foi derrotada pela lei de mercado. Com mais 10 anos de vida útil pela frente, foi fechada porque não consegue competir com o preço da energia gerada nas usinas a gás e carvão. É simples, diz o Relações Públicas da usina. Se eu quero te vender energia por $50 o megawatt e outro te oferece por 20, de quem você vai comprar? A Connecticut Yankee é similar à Angra 1, feita pelo mesmo fabricante. Produzia energia a $50 o megawatt-hora contra $35 da média americana. A energia de Angra 1 custa $45 e a média brasileira é de 31. Aqui, tudo que não estiver contaminado por radioatividade vai ser vendido, como as turbinas. Em bom estado, ele garante. Mesmo vendendo tudo que pode ser aproveitado, a empresa ainda calcula que vai gastar $425 milhões para desmontar a usina e limpar toda essa área, como manda a lei americana. Até o prédio do reator vai ser cortado em pedaços e levado, junto com o combustível nuclear e o reator, para um depósito de lixo atômico. A área vai virar um jardim, sem sinais de que a energia do futuro, no passado, foi gerada aqui. O presidente Bill Clinton recebe hoje em Washington o rei Hussein da Jordânia. O assunto, claro, é a fragilidade do processo de paz no Oriente Médio. Na faixa de Gaza, próximo ao assentamento judeus, novos atentados aconteceram hoje de manhã. 2 palestinos explodiram 2 bombas em locais diferentes e acabaram morrendo no que a polícia israelense chama de ataque suicida. O grupo extremista Hamas garante que o atentado foi obra do governo para intimidar os palestinos. Na fronteira de Hebron, na Cisjordânia, outro incidente. Um palestino foi morto por policiais. Ele teria se recusado a se identificar. Tragédia na Espanha. Pelo menos 21 pessoas morreram em 2 acidentes de trem nas últimas horas. O primeiro foi mais grave. Aconteceu ontem à noite, perto de Pamplona. O trem virou depois que 3 dos 4 vagões saíram dos trilhos. 19 pessoas morreram e 90 ficaram feridas. O outro acidente foi agora há pouco. 2 pessoas morreram e outras 8 ficaram feridas no descarrilamento de um trem no trecho Barcelona-Madrid. As barreiras do governo brasileiro à importação de produtos argentinos estão na primeira página do Clarim, como nós já vimos há pouco. Veja agora as manchetes dos principais jornais internacionais. Clarim, em Buenos Aires, piora a crise com o Brasil. O chanceler Roque Fernandes não viaja para o encontro com o ministro da Fazenda, Pedro Malan. Wall Street Journal, o Banco da China envolvido na questão dos fundos para a campanha do Partido Democrata. Financial Times, Wall Street atingida pelo medo dos baixos lucros. E The Times, em Londres, John Major ameaça expulsar do partido os envolvidos em corrupção. Fofocas londrinas. Demorou, mas a princesa acabou perdendo a pose literalmente. Tralli, você que está em Londres, conta pra gente essa última fofoca da princesa Diana. Não é de hoje que a Diana anda sem paciência com os paparazzi, os fotógrafos que viraram uma espécie de sombra da princesa. No ano passado, ela desceu do carro no meio do trânsito e arrancou a chave da moto de um paparazzi. Dessa vez, a fúria da princesa foi cordialmente defendida por um pedestre que passava bem na hora em que ela era fotografada na saída da academia de ginástica. Diana pediu ao rapaz em tom de ordem para apanhar o filme. E como se esperava, o rapaz bancou o herói. Deu uma chave de braço no fotógrafo,
sob o olhar desconcertado da princesa. Ela só foi embora depois de receber o filme. O que Diana ainda não se deu conta é de que toda vez que ela ataca um fotógrafo, tem sempre um outro registrando tudo. E aí, o ridículo vira escândalo nacional. Renato. Gonçalves, o herói da vitória do Botafogo. Só um minuto só para comentar essa história da Diana. É verdade. Se ela, qualquer coisa que ela fizer... Ela tem que aceitar essa situação, não tem jeito. Mas dessa vez perdeu apoio. Bom, voltando ao assunto do futebol. Gonçalves, o herói da vitória do Botafogo, quer dar a camisa do jogo de presente a uma torcedora especial. E na chegada da seleção brasileira a Brasília para o jogo contra o Chile, Ronaldinho, mais uma vez, rouba a cena. O esporte daqui a pouquinho. Agora são 8h12. Bom dia, Brasil. Oferecimento Banco Boa Vista. Todo dia é um bom dia para investir no Boa Vista. O jogador número 1 do mundo rouba todas as atenções em Brasília. Onde Ronaldinho chega, Maurício? Sobra pouco, muito, quase nada para os outros jogadores, Renato. Amistoso do ano, segundo da seleção brasileira que enfrenta o Chile amanhã. Sobre o time que entra em campo, Zagallo até fala, mas não diz muita coisa. Eu venho falando isso desde o jogo da Polônia, que a gente está sempre procurando manter uma base. Zagallo esconde o jogo, promete anunciar o time esta tarde no treino que será realizado no estádio Mané Garrincha, se o tempo permitir. Um dos candidatos a um lugar entre os 11 titulares é o zagueiro Gonçalves. Autor do gol que deu o título da Taça Guanabara ao Botafogo, ele pode ser o companheiro de Aldair contra o Chile. Gonçalves é um dos 6 zagueiros que brigam por 4 vagas na seleção. Certo, garantido, confirmadíssimo, só mesmo o número 1 do mundo. Aonde ele chega é o tumulto. Mas torcedores se mobilizaram para ver Ronaldinho do que o grupo todo. Assim tem sido a vida dele. Para os fãs que perseguem o ídolo, a seleção é Ronaldinho e mais 10. Na seleção, o destino do jogador mais assediado está traçado. Já no Barcelona, o futuro de Ronaldinho é incerto. Hoje, mais do que possível, é provável a saída dele do clube espanhol. Existe, claro, a possibilidade, tanto que no meu contrato tem uma cláusula de rescisão, onde o clube que vier a pagar o valor estipulado dentro da cláusula tem a prioridade de ter o meu passe, né? Tem muito clube querendo, só que não é tão fácil assim não. Afinal, são 32 milhões de dólares só de multa. Mais uma marca incrível para Oscar. Sem passagem pelo basquete americano, ele foi escolhido um dos 10 melhores estrangeiros em todos os tempos do melhor campeonato do mundo. Convites para disputar a Liga Americana não faltaram, mas Oscar sempre acabava recusando. Nada disso atrapalhou a escolha dos fãs do basquete. Pela internet, criaram um time dos sonhos e escalaram 10 estrangeiros que jogaram nos Estados Unidos. E incluíram Oscar, o único que nunca disputou a Liga. Um presente para o jogador que participou de 5 Olimpíadas pela seleção brasileira e foi cestinha em 3. Voltando ao futebol, o zagueiro Gonçalves, que marcou o gol do Botafogo na conquista da Taça Guanabara, manda de Brasília um recado para dona Nídia Magno, aquela torcedora fiel que você conheceu ontem aqui no Bom Dia. Fiquei emocionado de ver a sua vibração, ver a sua expressão, ver o seu sofrimento, né? Sua torcida pelo Botafogo num estádio com 80 mil pessoas, né? Se arriscando a todo aquele tumulto, isso realmente motiva qualquer profissional. E gostaria muito que nós pudéssemos nos encontrar quando eu voltar da seleção para que eu possa presenteá-la com a minha camisa, a camisa do jogo. Com certeza vai ser uma alegria muito grande poder dar esse presente à senhora em retribuição ao seu amor e à sua torcida pelo nosso Botafogo. E como dizia o velho homem de comunicação, ela merece, né, Renato? Ela merece. E olha, eu pelo gesto, pela gentileza, pelo próprio discurso, o Gonçalves também mereceu o campeonato e mereceu estar em evidência. Vocês dois alvinegros são suspeitos, mas ela vai ficar muito contente. A polêmica da cobrança do seguro contra assalto nos caixas eletrônicos é o assunto da coluna Abra o Olho daqui a pouco. E o nascimento de 2 animais raros em cativeiro anima os grupos de preservação da vida selvagem. Agora são 8h17.
bancos estão pondo em prática um novo tipo de seguro, o seguro contra assaltos nos caixas eletrônicos. Mais uma taxa a ser debitada na conta dos clientes. A coluna Abra o Olho ouve clientes e o representante de uma empresa administradora de caixas eletrônicos e checa como está sendo recebido pelo público esse novo serviço, que por enquanto funciona apenas no Rio e em São Paulo. O senhor Ernesto contesta a forma de proteção oferecida por esse grupo de bancos que é associado ao Banco 24 Horas, né? O que o senhor vê de errado aí? O que eu vejo, Sandra, honestamente eu me senti chocado quando o meu banco, com quem eu lido há mais de 20 anos, passou, no afã de ganhar mais dinheiro, a vender um produto chamado proteção. E o que me chocou é a palavra proteção, porque proteção me lembra máfia siciliana. Máfia siciliana vende proteção. Flanelinha vende proteção. Banco, na minha opinião, deveria me oferecer uma instalação segura onde eu pudesse fazer as minhas transações bancárias com tranquilidade. Eu acredito que está funcionando muito bem, ganhou a confiança do público e era uma demanda que a sociedade pedia, dada a tremenda incerteza que nós temos hoje relativa aos problemas de violência nas nossas cidades. A senhora é favorável? Bom, eu acho que é, né? Você pagar R$1,98 é melhor do que você ser assaltado e levar R$400. Mas e o banco? O banco não deveria ser assim, o provedor da sua segurança como um serviço dele? Eu acho também, né? Você já paga na máquina para tirar, é pago. Debita na conta corrente, já é pago. Depois, mas o que a gente vai fazer? Entendeu? Na hora que for roubado, não vai ter jeito. Vai lá no banco, vai dizer que não, que tinha seguro, que não fez e tudo. O senhor, por acaso, já foi assaltado na porta de Felizmente banco, não. num local como esse? Felizmente, ainda não. Eu procuro, obviamente, fazer as minhas transações à luz do dia, mas nada impede que um dia eu venha a ser assaltado. O que o senhor vai fazer? Simplesmente dar queixa à polícia. Eu acho que essa é a única coisa que eu posso fazer. Pode acontecer com qualquer um de nós. A Tecban, que administra os caixas eletrônicos dos bancos 24 horas, informou que em menos de um mês de experiência, mais de 100 mil clientes já pagaram pelo seguro. Nesse período, houve 11 casos de ressarcimento por causa de assaltos. 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres. Não, 62 tigres brancos. Olha, não é uma brincadeira nem um treinamento de fala, não, viu? Num centro de treinamento para animais exóticos na Flórida, nasceram 2 raríssimos tigres brancos. A espécie está ameaçada de extinção, mas com o reforço dos recém-nascidos, os tigres brancos passaram de 60 para 62 exemplares em todo o mundo. Os tigrinhos nasceram com apenas 160 gramas, mas ao final de um ano terão aumentado de peso quase 1000 vezes, chegando a 150 quilos. Quando os filhotes crescerem, vão se juntar ao papai e à mamãe tigre em um show na China Esplêndida, um parque temático perto da Disney World. Nos Estados Unidos, um juiz federal adiou para o próximo sábado a entrada em vigor da nova lei de imigração. A lei dá 6 meses para que os imigrantes ilegais regularizem a situação. Uma última notícia de Israel agora. Um policial palestino foi morto a tiros por soldados israelenses durante uma manifestação, agora há pouco, na Cisjordânia. O policial estava sem uniforme e tinha 25 anos. Uma explicação, eu perguntei ao jurista Dalmo Dallari sobre a possibilidade, a falta de punição de 2 PMs envolvidos num assassinato a sangue frio em frente ao shopping no Rio de Janeiro. O comandante da PM do Rio ligou e informou que eles não ficaram impunes. O cabo Flávio foi condenado a 20 anos de prisão e o cabo Wilson a 15. Os 2 estão na prisão. O Bom Dia Brasil está terminando.
Nesta edição, você viu as reações aos atos de barbárie cometidos por integrantes da Polícia Militar de São Paulo. Em entrevista ao Bom Dia, o jurista Dalmo Dall'Aria atribuiu a violência policial à própria formação militar da PM. Também entrevistado aqui, o secretário executivo do Ministério da Justiça, Milton Seligman, disse que o ato foi chocante e que os responsáveis devem ser punidos, mas que o crime foi um fato isolado. O governador Mário Covas não foi informado do crime, da existência da fita de vídeo, nem da prisão dos 10 policiais envolvidos. Ele dá uma entrevista coletiva hoje à tarde. E a equipe da Rede Globo conseguiu localizar um dos feridos pelos PMs paulistas. A reportagem vai ao ar logo mais no Jornal Nacional. Nós voltamos amanhã. Nós voltamos amanhã às 7h30 e vamos todos lutar para termos dias melhores pela frente. Rede Globo. Assista agora Angélica. Classificação livre. Bom dia, Brasil. Oferecimento Banco Boa Vista.